Oi, eu sou a Caroline Fujiwara do PET Produção Fiscal e seja bem-vindo para o terceiro vídeo da nossa série introdutória sobre o mercado financeiro. Hoje iremos entender um pouco melhor o que é e como funciona o mercado de moeda, crédito, câmbio e capitais, inicialmente introduzido no último vídeo. Vamos então, primeiramente, dividi-lo em quatro: o mercado monetário, o mercado de câmbio, o mercado de crédito e o mercado de capitais. Explicar cada um deles e como eles se relacionam em um mercado só. O mercado monetário é caracterizado pela transferência de valores a curtíssimo prazo, como as que ocorrem entre instituições financeiras de um dia para o outro. O mercado de crédito diz respeito aos empréstimos realizados junto às instituições financeiras para consumo ou capital de giro. O mercado de câmbio, por sua vez, engloba as transações envolvendo moedas estrangeiras. E, por fim, o mercado de capitais permite a captação de recursos para as empresas por meio da negociação de títulos por pessoas que querem investir e multiplicar seu dinheiro. O mercado de capitais é um segmento do sistema financeiro responsável por intermediar as negociações entre aquele que precisa captar recursos para financiar seus projetos e aquele que deseja investir, sendo ele responsável por diversas oportunidades de investimento todos os dias. Portanto, um dos objetivos para o funcionamento do mercado de capitais é a disponibilização de recursos financeiros, tanto para a indústria como para o comércio e outras atividades econômicas. Mas esse segmento do mercado financeiro não é como empréstimos ou crédito, porque nesse caso, a capitalização de dinheiro não é feita através de empréstimos de bancos, mas sim através da negociação de ativos da empresa. E relembrando, os ativos são os bens e direitos que uma empresa possui. São valores que podem ser convertidos em dinheiro ou que participam do processo produtivo, como, por exemplo, ações, títulos de dívida, entre outros. O mercado de capitais estimula as pessoas a investirem buscando bons rendimentos e também facilita a captação de recursos pelas empresas, sendo um importante motor para a economia. Então, visto que a sua principal função é distribuir títulos e ativos emitidos pelas empresas, vamos entender um pouco melhor essa dinâmica. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é quem regula e fiscaliza o mercado de capitais. Os ativos negociados nesse mercado estão entre os investimentos conhecidos como de renda variável, cujo retorno não pode ser precisamente dimensionado no momento da aplicação, ou seja, sua rentabilidade varia. Além disso, o investimento nesse tipo de ativo possui um risco maior, porque ele está sujeito às oscilações. Na CVM, o mercado de capitais é composto por corretoras de valores, através das quais você pode comprar esses ativos, e também das bolsas de valores, o ambiente na qual esses ativos são negociados. Entre os ativos negociados no mercado de capitais, nós temos ações, commercial papers, debêntures, opções, títulos públicos, entre vários outros. Mas lembrando que o objetivo do vídeo de hoje não é falar desses tipos de ativo, e sim da dinâmica do mercado. Então, caso você tenha alguma dúvida ou queira saber um pouco mais, comenta aqui embaixo que a gente pode tirar sua dúvida futuramente. Nós podemos dividir o mercado de capitais em outros dois submercados, o primário e o secundário. Simplificando, o mercado primário é onde o ativo é disponibilizado pela primeira vez e comprado por investidor. Quando esse investidor negocia esse título e vende, já estamos falando do mercado secundário. É a partir daí, no mercado secundário, que acontece o grande volume de negociações dos ativos. Mas calma, eu vou exemplificar. A empresa PET Produção precisa de recursos financeiros para financiar as suas atividades. Uma das possibilidades para fazer a captação é através da venda de ações. Mas o PET ainda não está listado na bolsa, ou seja, não está presente no mercado de capitais e por isso não pode fazer a venda das suas ações. Para poder vender as suas ações na bolsa, então, o PET deve fazer o chamado IPO, sigla em inglês para Initial Public Offering, em português, oferta pública inicial. Ele é o meio utilizado para que as ações de uma empresa possam ser oferecidas aos investidores na bolsa de valores pela primeira vez. A partir do IPO, os investidores podem adquirir as ações diretamente da empresa. Essa venda inicial de ações é realizada no mercado primário, e todo o dinheiro captado nessa primeira venda é repassado para a empresa. Quem adquiriu as ações da empresa no mercado primário pode então, a qualquer momento, vendê-las para quem quiser comprar. A partir desse momento, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário, entre investidores, sem a participação direta da empresa. Assim sendo, o valor das transações de compra e venda é repassado dos compradores para os vendedores, e não mais para as empresas. Pensando então no objetivo do mercado de capitais,
a gente pode facilmente ver uma semelhança com o mercado de crédito, porque em ambos o objetivo é captar dinheiro para financiar algum projeto. Mas apesar disso, eles são muito diferentes. No mercado de crédito, os empréstimos são realizados por instituições financeiras, como bancos. Já no mercado de capitais, o dinheiro vai das pessoas que querem investir para as empresas que precisam de recursos financeiros, tendo corretoras de valores e bancos como intermediários. Então agora vamos ver o mercado que visa suprir as necessidades dos agentes econômicos a curto e médio prazo. O mercado de crédito. Ele é composto por duas partes. A primeira são as pessoas que compram um crédito, que podem ser tanto pessoas quanto empresas. E a segunda parte são aqueles que concedem crédito, que podem ser instituições bancárias ou sociedades financeiras. Ou seja, temos a parte que precisa de dinheiro e se torna devedora, e a parte que tem dinheiro para emprestar e se torna credora. Normalmente, nessas negociações, envolve um contrato por escrito no qual são determinados valores e juros, aqui vistos como o prêmio pelo capital e risco. Provavelmente você já participou de algum tipo de mercado de crédito. Por exemplo, quando você pede dinheiro emprestado para os seus pais ou parentes porque você quer muito comprar uma coisa. E depois, com o tempo, você junta a sua mesada ou o seu dinheirinho que você ganhar para poder pagar eles. Nesse caso, muito provavelmente não houve a adição de juros, mas nos empréstimos dos bancos não é assim que funciona. Esses agentes financeiros te cobram uma taxa por terem te emprestado esse dinheiro, e ela é chamada de taxa de juros. Essa taxa é pelo tempo que o banco ficou sem aquele dinheiro e pelo risco que ela aceitou ao te emprestar. Afinal de contas, quantas vezes você já emprestou dinheiro para algum amigo e ele não te pagou depois? Por mais que pedir empréstimo para pessoas próximas seja muito comum, na sociedade, as instituições financeiras ainda são as principais credoras do mercado. Isso porque elas têm grande poder de arrecadar recursos, além de serem bem estruturadas e especializadas em analisar para quem dar ou não esse crédito, garantindo assim que elas vão receber o pagamento de volta. Mas vamos entender como isso funciona no nosso dia a dia. Podemos ver o mercado de crédito de duas formas, o mercado de crédito privado e o mercado de crédito público. No mercado de crédito privado, os investidores ou aqueles que querem poupar parte de seu capital escolhem os bancos para investir o seu dinheiro, que os bancos utilizam como empréstimo e por isso pagam juros. Com esse dinheiro em mãos, os bancos selecionam as empresas que mais valem a pena emprestarem o dinheiro. Isso envolve importantes avaliações de crédito e de nicho de empresa, uma vez que para as instituições bancárias, aplicarem carteiras variadas garante mais segurança e maior chance de retorno desses empréstimos. Com essas ações, o banco visa maximizar seus lucros. Aqui seria a diferença entre o que está pagando para seus clientes deixarem o dinheiro lá e o que vai receber de juros das empresas devedoras, e sempre buscando o menor risco. E dentro do mercado financeiro, essa maximização de lucros, por meio da taxa que os bancos pagam para o cliente que confiaram em deixar o seu dinheiro em poupança ou renda fixa, subtraída da taxa que o banco recebe por emprestar o dinheiro para as empresas. Recebe o nome de spread bancário. Agora, as empresas com dinheiro no caixa investem em suas necessidades, como maquinários, funcionários e etc., o que movimenta a economia. Já no mercado de crédito público, nos bancos públicos há duas maneiras diferentes de o governo obter dinheiro: por meio de impostos ou por meio da venda de títulos públicos. No caso da segunda opção, o governo paga juros para incentivar que investidores emprestem o dinheiro. Agora, com o dinheiro em mãos, o governo pode repassar o dinheiro para quem avaliar como investimento positivo, sempre procurando repassar o dinheiro a empresas que desenvolvem tanto o lado econômico quanto o socioambiental do país. No Brasil, essa alocação de dinheiro público para aquecer a economia é função do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, ele analisa os financiamentos do governo. Agora vamos ver o mercado monetário. Ele é responsável pelos financiamentos de curto e curtíssimo prazo, ou seja, que vencem em até 1 ano. Sendo assim, ele é responsável pela liquidez monetária. Entre os ativos que esse mercado negocia, temos certificados de depósitos, papéis comerciais e títulos do Tesouro. Há 3 formas das operações acontecerem: quando o Banco Central faz a venda de títulos públicos para instituições financeiras, quando o Banco Central faz a compra de títulos públicos que eram de instituições financeiras, ou quando as instituições financeiras fazem a compra e venda entre si dos títulos do Tesouro. Títulos públicos são, de forma simplificada, ativos de dívidas do governo, ou seja, são emitidos por ele, mais especificamente pelo Tesouro Nacional, para financiar atividades e projetos do governo federal.
Tesouro Nacional nada mais é do que o Caixa Brasileiro. Ele é administrado e contabilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. Na prática, quem investe em títulos públicos está comprando papéis de dívida brasileira. Eles, diferente das ações, são conhecidos como investimentos de renda fixa. Isso porque é possível projetar o rendimento antes mesmo da aplicação. Lembrando o primeiro vídeo da nossa série, todas essas operações realizadas pelo governo influenciam e interferem diretamente na dinâmica econômica do país, influenciando na liquidez monetária. Assim, o governo consegue controlar a quantidade de moeda em circulação e o crédito, ou seja, a liquidez interfere diretamente na economia. Por exemplo, quando o Bacen vende títulos de dívida pública, há retirada de moeda do mercado. Isso porque é o governo vendendo esses títulos e pessoas comprando, ou seja, o dinheiro está indo para a mão do governo. Dessa forma, a liquidez diminui. Da mesma forma, quando há a compra de títulos públicos pelo governo, há a injeção de moeda na economia, e assim aumenta a liquidez. O mercado monetário negocia e faz operações com dois tipos de títulos. Eles podem ser títulos públicos, que são papéis que devem ser emitidos pelo governo através do Tesouro Nacional e servem para custear as despesas do governo. Por exemplo, NTN, LTN e LFT. E também temos os títulos privados. Esses papéis são emitidos por instituições financeiras ou empresas e servem para a captação de dinheiro para ter reservas, como por exemplo, CDB, CDI e debêntures. A liquidez é uma das principais diferenças entre o mercado de capitais e o monetário. Isso porque o mercado de capitais possui, em geral, um objetivo de médio e longo prazo para suas negociações, o que acaba afetando na liquidez, fazendo com que ela diminua. Além disso, como o mercado monetário influencia na economia diariamente, ele acaba afetando o mercado de capitais a longo prazo. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar do maior mercado do mundo, que movimenta mais de 1,2 trilhões de dólares por dia, o mercado de câmbio. Nossa, mas como assim o mercado de câmbio movimenta tanto dinheiro assim? O que ele faz? Pelo que ele é responsável? Para começar, câmbio é toda a operação de troca de moedas de dois países diferentes, que pode se dar de forma bem simplificada através das cotações, ou seja, de dólar para euro, de euro para real, de real para dólar e assim por diante. Esse mercado é muito utilizado por importadores, exportadores, multinacionais e até mesmo países que possuem reservas no exterior ou então dívidas externas. O mercado de câmbio é um mercado diferente da bolsa de valores. Isso porque ele é um ambiente abstrato onde são realizadas as operações de troca de moedas. Essas operações são realizadas apenas por agentes autorizados pelo Banco Central, entre eles bancos, agências de câmbio, agências de turismo, hotéis, entre outros. Essas trocas por meio de agentes requerem um documento que formaliza a operação, chamado de contrato de câmbio. Nele, há informações descrevendo a moeda estrangeira obtida pelo cliente, a taxa paga, o valor correspondente em moeda nacional, entre outros. Essa taxa paga nada mais é do que a taxa de câmbio, ou seja, o preço da moeda estrangeira em função da nossa moeda. Então, por exemplo, a taxa de câmbio hoje do euro é 5,67, ou seja, 1 euro custa R$ 5,67. Essa taxa, ou seja, o preço da moeda estrangeira, pode subir ou descer, mostrando então a valorização ou desvalorização das moedas. Essa taxa não é fixada pelo governo, ela é negociada livremente pelos agentes e exposta pela mídia. Além disso, a taxa de câmbio pode ser fixada, flutuante ou híbrida, também chamada de banda cambial. Isso varia de acordo com a política cambial tomada pelo Banco Central de cada país. Câmbio flutuante é quando o preço da moeda varia livremente no mercado de moedas. Câmbio fixo acontece quando o preço da moeda possui um preço único em relação a outras moedas. E banda cambial, a moeda flutua, porém com um limite superior ou inferior, funcionando como uma mistura de regime fixo e flutuante. Ei, você tem ideia de qual política cambial o Brasil usa? Bom, desde 1999, o Brasil utiliza o regime cambial flutuante, ou seja, o preço das moedas é definido livremente a partir da oferta e da procura delas. Até porque, com esse modelo, o governo tem como objetivo se tornar competitivo frente a outros países. Porém, por mais que o Banco Central aplique o câmbio flutuante, ele pode ou não influenciar no regime de câmbio. Isso porque é ele quem define a política cambial do país. A política cambial, por sua vez, nada mais é do que o conjunto de medidas adotadas por cada país em relação à sua moeda para gerir as relações com as demais.
A política cambial pode ocorrer, por exemplo, quando o governo quer expandir sua economia ou então controlar a inflação, realizando então intervenções. Por essa possibilidade de intervenção na política cambial brasileira, ela é conhecida como flutuação suja. Uma dúvida bem comum que ocorre no cenário de câmbio é por que existem dois preços para comprar dólar? Confuso, não? Não, calma, é bem tranquilo. Você já planejou uma viagem e ficou acompanhando o valor do dólar no jornal e quando chegou numa corretora de câmbio se deparou com um valor maior? Bom, isso acontece porque existem dois tipos de cotação, a cotação comercial e a de turismo. A comercial é utilizada para transações entre empresas ou bancos, e na maior parte das vezes não envolve a moeda física e por isso é usada massivamente para importações e exportações. Enquanto o dólar turismo é a cotação para pessoas físicas que querem comprar a moeda. Esse valor é baseado na cotação comercial mais o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mais um possível custo de logística e operações que a transação pode precisar, como, por exemplo, transporte seguro do dinheiro até os locais de venda, entre outros. Por esse motivo, costuma ser mais cara que o valor do dólar divulgado nos jornais e sites. Outro possível impasse que é importante lembrar é que existem taxas de compra e venda. Do ponto de vista do banco, a taxa de venda é quanto o banco aceita aceitar para vender aquela moeda estrangeira, enquanto a taxa de compra é quanto o banco aceita pagar para ter aquela moeda estrangeira. E do ponto de vista das pessoas, é exatamente o contrário. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que ele tenha contribuído para que você entenda um pouco melhor sobre o mercado e o sistema financeiro brasileiro. Obrigada por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e continuar assistindo a nossa série de vídeos introdutórios sobre o mercado financeiro. Obrigada e até logo!